Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. A nossa apresentação hoje é de um escritor russo, Nikolai Gogol, considerado um dos pais da moderna literatura russa. O conto O Nariz pode ser encontrado nessa coletânea, editado pela editora 34, Capote e Outras Histórias, quer dizer, os melhores contos de Gogol. Nessa antologia, pela Companhia das Letras, Dietrich Calvino, escritor de muito prestígio italiano e também antologista, um escritor que eu abordarei casos dele também no futuro. Assim como pela LPM, a editora gaúcha. Nikolai Gogol nasceu na Ucrânia, mas na adolescência viajou para São Petersburgo, que na época era a capital do Império Russo, e também era a capital de emprego público, com seus órgãos públicos. E a intenção dele era justamente essa, pleitear um emprego público que conseguiu como professor, para lhe dar condições de escrever seus contos, romances e suas peças teatrais. Ele usava muitos elementos folclóricos e fantásticos. Esse conto que eu vou abordar se chama O Nariz, que é o caso de um nariz resolve criar vida própria. Ele é baseado em 3 fases. A primeira é quando um barbeiro está no café da manhã, a esposa fazendo pão, e ele resolve cortar o pão para jogar uma cebola dentro, quer dizer, um sanduba de pão com cebola, né? E descobre dentro do pão um nariz. E ele olha estarrecido aquele nariz e vê que conhece o dono daquele nariz. A esposa vê a cena e critica ele, porque ele era um alcoólatra. Ela dizendo que isso aí foi um nariz que você cortou de algum cliente seu. Jogue fora essa prova do crime. Ele envolve o nariz num trapo e sai pelas ruas procurando lata de lixo, mas onde ele chega depara com algum conhecido. Até que vai a uma ponte, olha os peixes embaixo e resolve se livrar do nariz. E lá tem um guarda que vê a cena e aborda ele. E aí a primeira fase. A segunda é o oficial, o assessor do colegiado, o personagem principal, Kolyazovski, que também gostava de ser chamado de major, embora ele era civil, porque existia sistema de patente. E na patente na Rússia, na época, quem era militar era patente bem superior a civil, né? Então ele era assessor de colegiado. Ele acorda e se lembra que quando foi dormir tinha uma espinha no nariz. Ele passa o dedo para conferir se a espinha já estava lá e descobre o rosto liso. Nada, nenhuma marca, né? Como o nariz também não tinha nenhuma marca de sangue, quando o barbeiro alcoólatra encontrou no seu pão, né? E ele fica estarrecido, ele acha que é um pesadelo, olha no espelho e bota o lenço no rosto e sai da cidade, atrás do nariz dele, né? Confere numa confeitaria se realmente era um delírio dele, mas ele olha que está sem o nariz, o rosto liso, né? E bota o lenço no nariz e sai da cidade. Primeiramente ele vai fazer denúncia, porque ele acha que esse nariz dele foi roubado. Aí vai para a chefatura de polícia. E o chefe de polícia não se encontra por lá. Então ele sai, pega uma carruagem, sai da cidade, atrás de alguma cena, né? E encontra uma carruagem parada na frente dele, quer dizer, desce, e desceu um personagem vestido de conselheiro de Estado, quer dizer, uma patente superior à sua, né? Que esse personagem não era outro senão o seu nariz, né? Que entra na catedral de Kazan rezando fervorosamente. E ele chega timidamente para abordar esse nariz. Meu senhor, por acaso, o senhor não está no lugar errado não? Alguma coisa não aconteceu? E o nariz vira para ele e diz, eu não estou entendendo essa sua conversa. Nisso entram as pessoas, um casal com uma filha bonita, e ele era muito vaidoso, esse major. Quer dizer, major que ele falava, o assessor parlamentar, Kovalyov. Ele vai paquerar a moça, depois ele se lembra que está sem o nariz, né? E vira e vai embora. Nesse entretempo o nariz some. Aí ele vai tem a ideia de ir para uma sessão de jornal. Vai para o setor de procuras, né? Quer dizer, de anúncios. E o jornalista,
o encarregado do setor achou muito esquisito esse pedido dele. Botar um anúncio atrás do jornal, do nariz, né? Que ia tirar a credibilidade do jornal, já que vinha com muitos anúncios. Esse não era um anúncio mais absurdo, já teve vários anúncios absurdos nos jornais, né? Mas ele recebe desculpa, tudo, e ainda oferece um rapé lá para o Kovalyov. E o Kovalyov fica com raiva, porque como é que eu vou usar um rapé se eu não tenho nem nariz, né? Isso o Kovalyov procura o chefe da polícia na casa dele. E chega num momento bem errado, porque o chefe tinha almoçado muito, né? Estava preparando para tirar uma soneca, não uma cesta, aquela soneca, sono da tarde toda, né? Com a barriga cheia, né? E recebe ele muito mal. E critica ele, ele vai embora desesperado. Aí na sua casa ele fica se lamentando. Quer dizer, ele era muito vaidoso, ele paquerador, que ele poderia ter perdido um braço, uma perna, não o nariz, né? Nesse entretempo, esse mesmo guarda que viu o barbeiro jogar o nariz dentro do rio, bate na porta dele, é recebido e traz o nariz. Olha, eu encontrei esse nariz que, pelo que eu sei, é do senhor. Ele estava quase fugindo da cidade quando eu o peguei. E o barbeiro também está preso, né? E o Kovalyov fica muito feliz. Ele tenta colocar o nariz no lugar, mas ele bota e o nariz cai. Aí chama o médico, que mora no mesmo prédio dele. O médico vê a situação e diz que não tem jeito. Melhor ele guardar esse nariz no formal, no álcool, né? Com vodka, ou então vender. E desde já ele se oferecia para comprar esse nariz dele. E o Kovalyov, claro, disse que não ia vender o nariz, né? E aí depois correu um boato que esse nariz andava passeando pela Avenida Nevsky, uma avenida das principais de São Petersburgo, né? E o povo se amontoava para ver o nariz passeando, né? E o Kovalyov deprimido na casa dele, e um belo dia o nariz aparece no lugar dele, resolveu voltar ao dono, né? Como num passe de mágica. E o Kovalyov fica com aquela dúvida, se isso realmente aconteceu ou não, né? Mas, pelo visto, aconteceu, né? Quer dizer, coisas fantásticas acontecem. São raras, mas acontecem. O nariz é um órgão externo, é a parte externa do órgão respiratório também, onde tem do olfato, né? E o nariz ele é muito importante na estética de uma pessoa. Se você olhar a pessoa de perfil, a primeira coisa que vai ver é o nariz, né? Inclusive o nariz é usado até como frases populares, quer dizer, a pessoa diz, sou dono do meu nariz, então a pessoa diz que é independente, ou deu com o nariz na porta, uma decepção que teve, né? Essa pessoa anda com o nariz empinado, que para dizer que é muito importante, né? Cuide bem do seu nariz quando alguém quer criticar, ou torcer o nariz para quando alguma coisa desagradável, né? E o nariz, a importância é tão grande que, digamos, é das partes do corpo onde ocorrem mais cirurgias plásticas, né? Principalmente entre as mulheres. Boa parte das atrizes, cantoras, já fizeram plástica do nariz, né? Os homens hoje também estão fazendo, embora em menor número, né? E temos casos até de pessoas que o nariz se tornou uma marca de registro, por exemplo, Luciano Huck, né? O nariz dele, que tipo um nariz assim um pouco de tucano, né? Mas ele não liga, ele é uma pessoa muito poderosa, uma pessoa que isso para ele não tem a mínima importância, né? Ou então se tornou uma marca de registro. Tom Cruise também, que se tornou um símbolo sexual, o nariz dele, vocês olham que é uma das partes, falta da estética dele, né? Mas as mulheres não, boa parte, Anitta, Xuxa, atrizes aí já andaram fazendo plástica do nariz e ficaram bem melhor. Embora exista casos de desastres também, como o caso de Michael Jackson, né? Que fez tanta cirurgia no nariz que praticamente destruiu o nariz dele, né? Bom, aí por hoje a gente fica por aqui, vai ter outra apresentação em outro dia. Desde já agradeço a atenção por ter acompanhado o nosso vídeo. Dê um like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes pela frente.